Olá pessoal, tudo bom? De volta aqui na nossa aula, no nosso bate-papo sobre a tutela do patrimônio público, né? E antes de dar seguimento, eu quero te estimular, eu quero te convidar a conhecer a minha rede social, meu Instagram, prof.henrique.da Rosa, né? Eu trago lá bastante dicas para você sobre direitos difusos e coletivos, legislação do Ministério Público e vários temas aí afetos à prova de concurso e atualização jurídica em geral. Então, nesse contexto, né, o professor Henrique da Rosa, este que vos fala, né, convida você para conhecer aqui o meu Instagram. E nós estávamos trabalhando aqui no nosso último encontro, nosso último bate-papo, nós estávamos trabalhando aqui o conceito de patrimônio público e a forma com que você vai tutelar esse patrimônio público. Então eu sugeri esse conceito levando em consideração o princípio da moralidade, né? Ao dizer que a moral também integra, né, o conceito de patrimônio público por aquelas razões que eu te expliquei. Né? A sociedade, né, o cidadão, né, tem um direito de ter, né, um agente público probo, né, que haja do verbo, né, do agir dentro da moralidade, no sentido de, né, completar, vamos dizer assim, esse conceito que não tem um viés apenas e tão somente econômico. Né? O patrimônio público, portanto, ele pertence à sociedade, deve ser utilizado dentro da lei, dos princípios constitucionais e também de todos os protocolos administrativos. E eu também citei aqui para vocês quais são as formas de tutela desse patrimônio público que nós temos nas esferas civil, penal e também administrativa. Bom, quando nós falamos em patrimônio público, tutela do patrimônio público, e até por ele pertencer a toda a sociedade, é interessante que nós tenhamos que perceber que a interpretação que se dá sobre essa tutela jurídica é uma interpretação naturalmente extensiva. Por que uma interpretação extensiva, Henrique? Justamente por conta das características do objeto jurídico que nós pretendemos tutelar. Se o patrimônio público pertence a um número indeterminado de pessoas, ou seja, a todos nós, e ele tem a sua função social, né, de fomentar políticas públicas, é o dinheiro que o gestor público gasta, que ele movimenta, por certo, a interpretação sobre a sua tutela deve se dar de forma ampla, pois do contrário nós estaríamos a dificultar ou inviabilizar a defesa de algo que pertence a todos nós, como, né, é o caso, como é o contrário que a Constituição quis dizer. Essa Constituição contemplou o cidadão, a Constituição contemplou o Ministério Público, a Constituição contemplou, né, os outros entes de direito público interno, por exemplo, para guardar e guarnecer o patrimônio público. Então a interpretação ela há que ser naturalmente extensiva, sob pena de você engessar ou dificultar a defesa daquilo que pertence a todos nós. É por esta razão eu trago, esse negócio sempre trazer decisão judicial, eu trago essa aqui do Supremo Tribunal Federal. Olha só que interessante essa aqui, que diz o seguinte: o tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 561 da repercussão geral, conheceu parcialmente do recurso extraordinário, conheceu parcialmente do recurso extraordinário, e nessa parte negou o provimento nos termos do voto do relator. Em seguida, fixou-se a seguinte tese: o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública que vise anular ato administrativo de aposentadoria que importe lesão ao patrimônio público. Você pode perceber, por exemplo, que essa interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal em relação à tutela do patrimônio público é uma interpretação extensiva, né? Exatamente no momento em que você pega algo, um tema que não é tão comum assim, né, como a questão da aposentadoria, né, que é uma coisa normal, né, as pessoas vão trabalhando, contribuindo e têm o direito de se aposentar, mas essa aposentadoria ela acabou saindo da regra geral e acabou entrando na exceção, que era a lesão aos cofres públicos. E aí você então vai discutir esse tema e puxa a legitimidade da instituição do MP. Então, por não ser algo trivial, comum, que acontece, até para, né, porque fomenta decisão da mais alta corte do país, você pode observar então que a interpretação que o Supremo dá sobre essa temática aqui é uma interpretação absolutamente extensiva, no sentido de dar legitimidade ao Ministério Público para a tutela de algo, né, que não ocorre, não é corriqueiro, né, uma lesão ao patrimônio público como um desfalque
de verba, por exemplo, né, como um desvio de verba. Né? Então, nesse caso aqui, nós tivemos que lançar mão de uma interpretação. Agora, dá uma olhada nessa aqui também, do Supremo Tribunal Federal, um acórdão da lavra do ministro Luiz Fux, muito interessante também, que trata de uma interpretação extensiva, importantíssima, sobretudo para quem vai fazer concurso para o Ministério Público. Então acompanhe aqui comigo essa jurisprudência. Né? Então aqui, ação coletiva do Ministério Público para a tutela do patrimônio público, né? Artigos 127 e 129, 2 e 3 da Constituição, que é aquilo que a gente já conhece. Relevância constitucional da atuação coletiva do parquê, vou ficar aqui embaixo aqui te incomodando, do parquê, eu estou olhando um pouquinho para o lado porque minha segunda tela está aqui, tá? Na defesa do interesse público, vedação, representação judicial e consultoria jurídica de entidades públicas. Inaplicabilidade, excepcionalidade das restrições à legitimidade coletiva do Ministério Público. Então aqui a gente já começa a perceber que foi discutida, né, nesse processo, a legitimidade do Ministério Público na tutela do patrimônio público. Né? E, claro, sendo uma instituição como o Ministério Público constitucionalmente formatada e talhada para isso, né, para a defesa do patrimônio público, a interpretação que deve se dar em relação à sua atuação é uma interpretação naturalmente extensiva, como essa que o ministro Luiz Fux deu, que a gente já vai ver. Então aqui, legitimidade também conferida a qualquer cidadão, artigo 5º, inciso 73, olha, aqui mencionando a ação popular, como nós já mencionamos anteriormente, necessidade de fortalecimento do sistema de controle da administração pública. Muito importante, essa frase aqui, ela pode parecer solta ou até fora do contexto, ou que se encaixe em qualquer contexto, mas quando o ministro ele diz que há uma necessidade de fortalecimento do sistema de controle da administração pública, ele está lançando mão dessa interpretação que naturalmente vai além daquilo que diz a lei, né? Deve levar em consideração o contexto e o caso concreto, né? Dentre outros elementos, a fim de você fortalecer a defesa do patrimônio público. Se você tem uma interpretação restritiva, você engessa, você diminui as chances de tutelar aquilo que pertence a todos nós. Então essa ideia aqui ela é por demais relevante, é um dos pilares dessa decisão. Precedente do plenário, recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida não provido. Então, o Ministério Público, aqui ó, número 1, o Ministério Público ostenta legitimidade para a tutela coletiva destinada à proteção do patrimônio público, mormente porque múltiplos dispositivos constitucionais evidenciam a elevada importância que o Constituinte conferiu à atuação do parquê no âmbito das ações coletivas. O Ministério Público, por força do artigo 127 caput da Carta Magna, tem dentre suas incumbências a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, mercê do artigo 129 da Lei Maior, explicitar as funções institucionais do MP, no sentido de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, para a proteção do patrimônio público social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, inciso 3, e exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Né? Então, olha só o que diz aqui o número 3, muito importante para a gente justamente caracterizar esse tipo de interpretação. A tutela coletiva exercida pelo Ministério Público se submete apenas a restrições excepcionais, ou seja, somente pode ser restrita a tutela coletiva do patrimônio público pelo MP em situações excepcionais. Vale dizer que a regra de interpretação, ela deve se dar no sentido de dar um maior alcance à atuação do Ministério Público, que é uma instituição que foi criada exatamente para isso, sob pena de você comprometer, inclusive, o comando constitucional inserido no inciso 3 do artigo 129 da Constituição. Então, se submete apenas a restrições excepcionais, como verba e graça, a norma que veda ao Ministério Público a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Artigo 129.9, né, enfim, da Constituição. Sendo certo que a Carta Magna atribui ao parquê ampla atribuição no campo da tutela do patrimônio público, interesse de cunho inegavelmente transindividual. Então aqui o próprio ministro já está mencionando que o patrimônio público ele é um interesse de cunho transindividual, aquele lá mencionado no inciso 1 do artigo 81 do Código do Consumidor, que eu falei para vocês no bloco passado, né? Bem como que a sua atuação na proteção do patrimônio público não afasta a atuação do próprio ente público prejudicado, conforme prevê o artigo 129, parágrafo 1º da Constituição Federal.
Então, aqui no caso, a legitimação, a atuação do Ministério Público na defesa do patrimônio público e social, ela é ampla e só se submete a restrições excepcionais. Ok? Bom, seguindo, e aqui a gente chega num tema muito importante, eu diria que é uma encruzilhada jurídica, porque quando eu falo para vocês que o patrimônio público deve ser tutelado de tal e tal forma, e que a moralidade também integra o conceito de patrimônio público, essa foi uma provocação minha, nós não temos na legislação o que evidentemente, venha a ser o conceito da moralidade. O que é moralidade administrativa, moralidade genericamente falando? O que é moral para mim é moral para você também? Quem é o dono da moral? Eu não sou o dono da moral, você é. Ninguém é o dono da moral. Então, nós temos que perceber, por exemplo, que esse conceito ele é absolutamente subjetivo e por ser altamente subjetivo, ele acaba nos trazendo alguns dissabores na interpretação do caso concreto. Então, a interpretação do julgador A pode ser diferente do julgador B, do promotor A diferente do promotor B, porque o conceito de moralidade ele tem um tronco, é verdade, mas esse tronco ele pode possuir várias ramificações e aí o operador do direito ele pode, né, seguir por quaisquer dessas ramificações. E nessa falta de um conceito objetivo do que vem a ser moralidade, a dica que eu te dou é seguir pela orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Nesse acórdão, nesse trecho de acórdão que tem aí na tela, que a gente já vai ler e comentar, não é que o ministro Celso de Mello, ele, que é o relator do caso, ele exaure a questão, até porque é um acórdão bem antigo, mas é muito especial e muito significativo, por isso que eu trago para você. O ministro Celso de Mello ele não encerra a questão, mas ele traz pelo menos uma baliza, ainda que subjetiva, para que nós possamos, né, nos fiar quando formos interpretar algum caso que diz respeito à moralidade administrativa, né? Afinal de contas, se você é cidadão, você pode entrar com a ação popular. Se você é Ministério Público, você pode entrar com a ação civil pública, não é? Então, o ministro Celso de Mello diz o seguinte, olha só, não resolve o problema, mas melhora bastante. O princípio da moralidade administrativa, enquanto valor constitucional, revestido de caráter ético-jurídico, olha só, valor constitucional, está onde? Está no artigo 37, revestido de caráter ético-jurídico. A questão da ética possui um contorno mais objetivo ligado ao cumprimento da regra. Então, condiciona a legitimidade e a validade dos atos estatais, né? Então, a atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua incidência, está necessariamente subordinada à observância de parâmetros éticos, jurídicos, que se refletem na consagração constitucional do princípio da moralidade administrativa. Esses princípios, na maioria das vezes, vêm positivados na lei. A lei objetiva é o que pauta a atuação da administração pública, que por sua vez reflete a moralidade administrativa. Não significa dizer que basta eu seguir a lei que eu estarei dentro da moralidade, mas é um bom indicativo de que eu estou no caminho certo. Se eu estou seguindo a lei, significa dizer que eu estou no caminho certo, mas mesmo seguindo a lei, né, a lei nua e crua, vamos dizer assim, eu ainda posso me desviar da moralidade em alguns momentos, porque é um conceito para lá de subjetivo, tá certo? Mas é claro que, como eu disse anteriormente, este acórdão aqui do ministro Celso de Mello, ele não resolve o nosso problema, mas ele melhora bastante e nós temos aqui uma baliza hermenêutica, né, para poder seguir. Então, esse postulado fundamental que rege a atuação do poder público confere substância e dá expressão a uma pauta de valores éticos sobre os quais se funda a ordem positiva do Estado. Tá certo? Então, o princípio da moralidade administrativa não está resolvido, mas melhora em relação a isso. Né? E aqui é interessante a gente dizer o seguinte, ó, a doutrina nacional ela não é unânime a respeito da distinção entre probidade e moralidade. Por exemplo, tem 3 correntes distintas sobre o tema. 1. A probidade é espécie do gênero moralidade. Probidade é mais amplo que moralidade. E 3 são expressões equivalentes. Eu, particularmente, né, eu já vou te pedir licença e vou dizer qual é a minha opinião, né? Eu, particularmente, eu me filio à primeira corrente, que é a probidade é espécie do gênero moralidade. Então, moralidade é gênero maior, probidade é espécie, tá certo? Porque a probidade decorre da moralidade. A probidade ela tem um contorno um pouquinho mais objetivo e a moralidade não. Por isso que ela estaria acima, vamos dizer assim. Então, eu me filio, né, à primeira corrente, não quer dizer que eu esteja certo, mas eu estou bem acompanhado, caso não esteja certo.
de maneira que não há uma incidência ou predominância de uma corrente sobre a outra, por conta, né, dada a subjetividade da interpretação desse tema. Beleza? Ó, vamos continuar aqui o nosso bate-papo sobre patrimônio público. Você fica aí que eu já volto.